Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 de Coríntios, capítulo 1, vamos iniciar hoje, vamos ler dos versos 1 a 3. 1 de Coríntios, capítulo 1. Vamos entrar hoje num universo novo. Uma noite de estudos, Leituras e estudos, uma noite de aprendizado importante, assim, para a nossa edificação, nosso crescimento. A palavra de Deus é ferramenta de crescimento espiritual. Verso 1 a 3, 1 de Coríntios, no capítulo 1. Glória a Deus. Verso 1 diz assim, queridos. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma apresentação aqui, uma introdução. Mas hoje nós vamos iniciar uma etapa nova de leituras das cartas que a gente chama de genuinamente paulinas. Por que genuínas? Porque são cartas que o próprio apóstolo Paulo escreveu. São cartas dele mesmo, e ele fez isso durante o seu trabalho missionário. E hoje nós vamos começar a leitura, importante porque são duas dessas tais, duas cartas, e nós começamos hoje, e são duas que ele escreveu à igreja que estava na cidade grega de Corinto. Você vai ter que entender isso muito bem, porque a Bíblia é uma ferramenta que você precisa usar e está lá na sua casa, você tem que entender tudo isso aqui. E vocês vão ver que esse documento que Paulo deixou é um documento histórico e ele é muito rico, ele é muito espiritual, assim, uma coisa fantástica, sobretudo porque ele revela de um jeito que eu chamaria de inexplicável. Assim. Quando você começa a estudar essa carta, eu vou entrar nelas agora de um jeito, novamente, de uma forma aprofundando cada vez mais, orando, mas ela de uma forma incomparável revela a realidade que vivem hoje muitas igrejas mundo afora aí. É impressionante a atualidade dessa carta, é um negócio fantástico. E lógico, para nós é um presente poder meditar nisso, é um presente de Deus, porque nós vamos com isso entender os desafios que enfrenta o que nós chamamos de uma verdadeira comunidade do Cristo vivo, Paulo gostava dessa frase. Uma verdadeira comunidade do Cristo vivo enfrenta problemas e aqui nós vamos aprender muito sobre eles. E eu quero dizer com isso que os enfrentamentos que nós vamos ler aqui nessas cartas, nessa carta que ele escreveu à igreja de Corinto, eles estão infelizmente até hoje aí. A gente não pode se enganar. Eu quero chamar hoje a atenção. Eles estão mais vivos do que nunca. Os problemas continuam. E por isso essa leitura vai nos ajudar muito a entender quais também são os nossos, os nossos desafios diante do mundo de hoje, porque eu e você somos, e precisamos ser essa tal dessa comunidade do Cristo vivo, não do Cristo morto, um Cristo vivo hoje. Eu e você precisamos sê-la. Então, vai ser um processo um tanto quanto longo, de uma leitura longa, porque são duas cartas, E aí eu já te adianto que foram necessárias duas cartas, não porque a igreja era grande, mas porque os problemas eram muitos. E aquilo que ele tratou no primeiro, ele não tratou na segunda, ele precisou escrever uma outra, porque o que não faltava lá eram problemas. E eu começo hoje, nessa noite, explicando para vocês o contexto em que elas foram redigidas. Isso é sempre muito importante. Eu quero, como estudo isso, porque, como sempre digo, se nós não compreendemos o contexto em que foi escrito, nós ficamos colocando palavras na boca de Paulo. Isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Nós ficamos aumentando, diminuindo o que o Espírito Santo de Deus revelou para ele. Isso é inconcebível, nós não podemos fazer isso. Então, por isso, nós precisamos entrar aqui. E eu digo isso já com tanto temor, porque eu não sei se você sabe também, esse texto que nós vamos ler agora, ele sempre foi usado nesses meios de gente que acha que é muito sabido aí, para atribuir a Paulo uns discursos. Dizem que Paulo, por exemplo, era um homem machista. Por causa das cartas dos Coríntios que ele diz.
quando isso que anda meio em voga aí, né? Paulo era um tanto quanto misógino, né? Porque escreveu coisas aqui desmerecendo as mulheres. Paulo era um tanto quanto homofóbico, etc. Quer dizer, acusam Paulo de um monte de coisa, de um monte de problemas. E até eu lembrei agora de uma aula, eu estava na pós-graduação, acho que eu estava no mestrado, e um sujeito no dia de uma aula lá, um cara, porque no mestrado assim, vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né? E um sujeito lá metido a intelectual, com um discursinho metido a ser competente, assim, um negócio que eu não aguento, mas o cara começou lá, cheio de achar que ele tinha conhecimento, tal, de causa, começou a falar horrores contra Paulo, falar pesado dele, sabe, como um cara tal, baseado nessas leituras aí, mas obviamente sem entender bolhufas do que a palavra de Deus diz, dentro dos contextos, não entendia nada, mas estava falando, e principalmente sem entender nada daquilo que foi a construção, por que Paulo escreveu aqueles textos naquele momento. Começou a mandar, e aí eu pedi a palavra, né, no meio da aula, e a professora me conhecia, ela era minha orientadora, ela já interveio para não complicar a aula, porque a verdade é que muita gente fala muito, mas não conhece nada. De falar, eu estou cansado, fala, e por isso fala do que não sabe, e assim fica colocando palavras na boca dele, sem entender por que ele escreveu aquilo, porque não fazia a menor ideia do que ele estava enfrentando, qual era a realidade em volta dele. E você precisa entender isso para você construir o que motivou a escrita. Então, nós jamais podemos falar nada da palavra de Deus sem entender o contexto por detrás do texto. Por isso é importante que nós vamos estudar aqui. Você precisa entender o mundo de Paulo antes de ler e de falar do que ele estava falando, de achar que ele estava condenando ou não, o que ele estava fazendo. Então, por isso que é muito importante isso. Então, eu começo tentando entender. Primeiro, para quem que Paulo escreveu isso aqui que você já conhece tão bem? Todo mundo lê aqui 1 Coríntios capítulo 9, na hora da oferta, todo mundo lê 1 Coríntios capítulo 13, quando quer falar do amor, todo mundo lê tanto aqui, gosta. Vamos entender para quem é que Paulo escreveu. Quem eram os membros dessa igreja que se formou na cidade de Corinto? Bom, essa igreja de Corinto, estava na cidade de Corinto, foi fruto de 1 ano e meio de pregações do apóstolo Paulo quando ele foi para aquela cidade. 1 ano e meio ele pregou lá, para formar essa igreja. Eu não sei se você se lembra, quando nós lá atrás estudamos o livro de Atos, quem estava aqui se lembra? Eu comentei claramente, quando nós estudamos Atos, que tudo que nós aprendemos lá seria muito importante para a gente entender as cartas depois. Lembra que eu falei isso lá atrás? Pois é, chegamos aqui, né, para você entender. Quando nós lemos Atos 18, nós lemos e entendemos que Paulo desejava ardentemente chegar na Grécia. Eu lembro que lembra que nós meditamos, até eu falei que eu também queria chegar lá e até hoje eu continuo querendo. Mas enfim, ele conseguiu chegar em Atenas. Lá nós estudamos isso. E lá, nós vimos quando Paulo enfrentou os muitos filósofos gregos, ele até encontrou uma estátua lá na praça de um Deus desconhecido, lembra disso? Atos 16? Um Deus desconhecido, e ele aproveitou a oportunidade daquela estátua, um Deus desconhecido, para realmente, eu vou pregar de um Deus que vocês não conhecem nada mesmo, é por isso que tem essa estátua aqui. Deus me mandou aqui para isso. Essa estátua aí desse Deus desconhecido me mostra que vocês são completamente ignorantes quando o assunto é Deus. Mas enfim, no capítulo 18, do verso 1 a 18, eu vou ler para vocês, que diz assim, ó, depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para onde? Para Corinto. É aqui que começou essa história. É daqui que começou a relação dele. Ele foi para Corinto. E ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, que era natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois o imperador Cláudio tinha expulsado os judeus de Roma. Paulo foi vê-los, uma vez que tinham a mesma profissão. Paulo ficou morando e trabalhando com eles, pois eles eram fabricantes de tendas. Eles trabalhavam tudo na mesma coisa, os três. Todos os sábados, Paulo saía e debatia na sinagoga para convencer os judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia lá, puderam ajudar no trabalho das tendas, e Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Quer dizer, eles estão em Corinto, fazendo a obra. Áquila e Priscila e Paulo construíam tendas, chegou Timóteo, chegou Silas, ajudaram, e Paulo pregava nas sinagogas todos os sábados. Com a chegada deles, Paulo começou a fazer isso mais frequentemente, ele se dedicou exclusivamente a pregar. Opondo-se a eles, lançando maldição, Paulo sacudiu a sua roupa e disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, eu estou livre da minha responsabilidade com vocês. Paulo perdeu as estribeiras.
com o povo de Corinto. De agora em diante, ele diz, eu vou pregar para os gentios. Então ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que ficava do lado da sinagoga, que era um homem temente a Deus. E diz assim, nós lemos lá, Crispo, que era o chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios, dos moradores da cidade, muitos ouviam e muitos creram e eram batizados. Quer dizer, aqui surgiu e se estabeleceu a igreja de Corinto. É aqui que começa esse trabalho. Foi uma obra do Espírito Santo de Deus, usando a vida do apóstolo Paulo, que por 18 meses pregou ali. Ele fez um trabalho árduo. Lógico ali, dependendo dos calendários que a gente viu também no começo lá, deve estar em torno do ano 50 e 52, mais ou menos. Paulo se converteu mais ou menos no ano 45, no ano 50 e 52 nós estamos aqui. E aí, além de muita perseguição, porque Paulo ele foi muito perseguido, os judeus, Paulo foi ameaçado de morte, mas Paulo não se calou. Quer dizer, se na sinagoga eles não aceitam a palavra, eu vou pregar para quem quer ouvir, eu vou sair daqui e vou pregar para os gentios. Quer dizer, ele não se negou, ele se negou a ficar quieto. Então a comunidade, portanto, não foi um desejo, essa igreja não foi um desejo de Paulo, mas foi obra do coração de um Deus que queria alcançar todo mundo e salvar todos os povos. E aí, no capítulo 18 ainda de Atos, verso 9, vou ler para você, diz que certa noite o Senhor falou com Paulo em uma visão, lá em Atos. Não tenha medo, Paulo, continue falando, não se cale, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou te ferir, porque eu tenho muita gente aqui neste lugar, nessa cidade, se diz o Senhor. E assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quer dizer, assim constituiu-se essa igreja. Entende aqui o que acontece? Quer dizer, todo o interesse do Senhor aqui, nessa cidade de Corinto, não era por acaso. Porque essa cidade, ela tinha um papel muito influente no mundo antigo. Para você entender um pouco, a cidade de Corinto, ela foi completamente destruída numa guerra, no ano de 146 a.C. Ela foi destruída. E aí, 100 anos depois, no ano 46, o imperador César resolveu reconstruir a cidade. Ele reconstruiu ela inteira. Só que ela era tão estratégica, Paulo teve lá mais ou menos no ano 50, quando ele chegou lá, a cidade era novinha em folha, uma cidade nova, porque ela foi toda reconstruída, com todo o glamour, porque o imperador tinha muito interesse, e ele construiu um negócio rico, uma coisa para ser próspero, uma coisa bonita. Ele queria reconstruir com toda a imponência, porque ela era muito estratégica para o comércio do império. Você precisa entender, o mapa da cidade é assim, ela estava localizada num lugar na Grécia que ela dava para 2 mares de 2 continentes. Então, ela tinha a capacidade de ter 2 portos para atender 2 mares diferentes, essa cidade. Então, para o comércio, ela era fantástica, era um lugar perfeito. E por isso, então, foi reconstruída. E ela, quando Paulo está lá, ela é uma cidade nova, rica, suntuosa, uma cidade cheia de coisa. Ali, devido à grande atividade comercial que se estabeleceu, juntou ali gente de todas as nações, de muitas raças, várias atividades ali comerciais, e lógico, muito dinheiro e muitas religiões diferentes naquele lugar. Você vai entender porque eu estou dizendo tudo isso, você precisa entender o que o Paulo está enfrentando ali. Muitas religiões, por exemplo, Corinto é uma cidade com inúmeros cultos e templos. Tinha templo para tudo quanto é religião daquela pagã. Por exemplo, tinha templo ali de deuses estranhos, deuses da Ísis, Serapis, enfim, uma série de religiões ali, todo tipo de religião tinha templo em Corinto e eram cultuados ali. Era uma cidade muito rica, mas como sempre, para manter riqueza precisa de muito pobre também, né? Você sabe disso? Então, só para você ter uma ideia, 500 mil habitantes, 350 mil eram pobres, muito pobres. E isso já te ajuda a entender como na Santa Ceia, que nós lemos todo o culto de Santa Ceia aqui da primeira carta de Coríntios, Paulo diz que quando as famílias preparem a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, vocês preparem a ceia, mas esperem os pobres primeiro. Por quê? A maioria da população era pobre. E tinha os ricos milionários lá, mas a grande maioria da população era pobre. Essa é a razão que nós lemos. Então, Corinto contava com uma abundância de dinheiro. Por exemplo, a produção intelectual era muito forte. Eles tinham muitas escolas, grandes escolas. Eles tinham muita filosofia era produzida ali. Paulo vai falar disso na carta. É interessante.
toda essa produção cultural, e todos aqueles cultos, aquelas divindades, aquelas tradições pagãs, muito normal. Enfim, essa cidade convivia com uma diversidade muito grande, e não pouco existia por ali um relaxamento meio moral, assim, sabe? Práticas estranhas para o mundo judaico, para o mundo de Paulo, para o mundo do Evangelho. Um relaxamento moral, costumes extravagantes, que acabavam influenciando a vida de todo mundo. Isso era Corinto. E nesse contexto, é numa cidade dessa que o Espírito Santo de Deus resolveu instalar uma comunidade do Cristo vivo. É ali. Esse é o projeto. Todas essas informações, você precisa entender, são importantes para você entender por que Paulo escreveu. E nós vamos estudar a carta e você vai depois lembrar disso aqui, você vai lembrar, por isso que ele está falando. Nós vamos falar disso. A comunidade de Corinto era uma igreja um tanto quanto fervorosa. Mas ela estava muito exposta a esse ambiente da cidade, essa influência toda onde ela estava inserida. Ela sofria as influências, e pior, ela cedia as modas. Isso é uma coisa que está nas cartas. Ela permitia que o ambiente externo influenciasse a sua vida espiritual. Já vai entendendo aqui porque Paulo foi tão duro. Ele é duro nessas cartas, ele fala coisas pesadas. Mas a razão não é outra, quer dizer, enquanto nós fomos lendo, nós vamos observar todo o enfrentamento que Paulo teve que ter com a realidade dessa comunidade, porque Paulo fala, por exemplo, contra as divisões dentro da igreja, contra os partidarismos. E você vai entender por que ele fala isso. Paulo fala nessa carta contra a vida sexual relaxada das pessoas. Ele vai falar na carta contra a sedução, por se deixar influenciar apenas pela sua filosofia, pela sabedoria humana, somente por isso. E isso era muito comum nos cultos pagãos, mas estava influenciando, e as pessoas dentro da igreja estavam adotando essa mesma prática na sua vida com Deus. Nós vamos falar muito sobre esse ambiente, sobre essas influências. Segundo lugar, essas eram as pessoas, essa é a igreja. E segundo, quando, em que circunstância Paulo escreveu isso? Só para você entender aqui comigo, você construir aqui, não sei se está dando para entender aqui o contexto? Bom, Paulo esteve lá por 1 ano e meio evangelizando. Depois ele veio embora, ele saiu de lá, voltou, ele foi para Jerusalém, ele partiu de lá, manteve um certo contato, mas quando nós lemos lá Atos 18, nós lemos que Paulo estava em Éfeso, e apareceu em Éfeso um judeu de uma cidade muito culta daquela época, que chamava Alexandria, uma cidade que ficava no norte da África, uma cidade de uma intelectualidade alta. E lá tinha, depois de Israel, a maior comunidade judaica do Império Romano. Lá, por exemplo, de Alexandria, saiu o maior pensador judeu daquele tempo, que é um tal de Filon de Alexandria, um grande filósofo daquela época. Enfim, lá, por exemplo, só para vocês terem ideia, em Alexandria, foi o primeiro lugar em que foi traduzido todo o Antigo Testamento para o grego, foi lá, era um povo muito intelectual. E lá, em Atos, diz que um judeu dessa cidade de Alexandria, chamada Apolo, chegou em Éfeso. Nós lemos isso lá atrás já. Esse Apolo foi para Corinto. E ele foi acolhido lá pelos irmãos de Corinto. Quer dizer, bom, Paulo começou essa obra, Paulo fundou essa igreja. E depois Apolo esteve lá pregando. E Apolo era um pregador muito eloquente. A Bíblia faz questão, Atos falou isso. Ele era muito eloquente. Inclusive nós vamos ler que teve um problema na segunda carta nós vamos ver. Alguns da igreja de Corinto diz que esse aí sim é eloquente. Ele é muito mais eloquente do que Paulo. Existiam divisões, existiam problemas ali. Quer dizer, então, é interessante você ver que toda essa eloquência e o conhecimento e a cultura de Apolo não bastavam, porque a Bíblia diz que ele parece que não conhecia muito bem as Escrituras. Quando a gente leu lá Atos, nós vimos que na época Priscila e Áquila tiveram que chamar o tal do Apolo para jantar em casa um dia, para explicar, esclarecer umas coisinhas da parte do Espírito Santo e definitivamente converter o tal do pregador eloquente a um evangelho de verdade. Isso aconteceu nessa história deles aí. Bom, Apolo, com essa eloquência toda, ajudou a edificar a comunidade de Corinto, principalmente porque, como ele viera de um lugar lá considerável, ele tinha autoridade para falar com os judeus. E por isso, de lá, ele deveria, então, isso ser uma coisa boa, né? Ele era um grande influente, mas acabou causando divisões dentro da igreja. E você vai entender por quê quando nós estamos estudando. Formaram-se partidos dentro da igreja. Isso é um problema para Paulo. Divisões dentro da igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu sou de... Né? E nós vamos entender bem. Veja, os muitos problemas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto, depois de um tempo, chegaram para Paulo através de pessoas. Provavelmente em torno do ano 56 aqui. Quer dizer,
4 anos depois que Paulo esteve lá pregando e montando a igreja. 4 anos depois, começou e chegou notícias, e ele está onde? Ele está na sua 3ª viagem, na cidade de Éfeso. E ele está lá, e lá chega então essas notícias de como é que está a igreja. Depois de 4 anos que ele fundou. Então, primeiro pelo testemunho de Apolo e depois pelos familiares de Cloé, a Bíblia diz, que também vieram e trouxeram notícias de lá. Veja, notícias muito escabrosas. Por exemplo, de um homem que cometeu incesto com a sua própria madrasta. Nós vamos ler sobre isso. Notícias do tipo de que os cristãos estão levando os cristãos para os tribunais. Paulo fica horrorizado. Notícias do tipo, muita devassidão, desordem na hora de celebrar a Santa Ceia. Tem gente embriagada no momento da Santa Ceia. Como assim? Estava acontecendo, está na carta. Embriaguez no momento. Quer dizer, deturpação da doutrina da ressurreição dos mortos. Estão falando coisas que não tem nada a ver. Manifestações estranhas de línguas de uma forma um tanto quanto bagunçada dentro da igreja, usando língua de forma sem discernimento, impedindo que a adoração fosse comunitária. E Paulo vai falar disso no capítulo 12. Por exemplo, participação de crentes em cultos pagãos, iam lá comer a comida que era oferecida aos ídolos lá no culto. Ele vai falar. Por exemplo, gente, mulheres sacudindo a cabeça e batendo a cabeça enquanto adoravam o Senhor dentro do culto. Ele vai falar no capítulo 11. Quer dizer, problemas. Então, a leitura das cartas vai revelar o quê? Primeiro, a situação deprimente que acabou caminhando a igreja. Então, as cartas têm uma intenção de consertar abusos, de devolver a paz e a harmonia dentro da comunidade, de responder aos desvios de interpretação, tudo aquilo que a igreja está vivendo. Essa é a carta. Ela não tem a estrutura de redação assim, como a gente viu na carta aos Romanos, lembra? Organizado, primeira parte, aquela estrutura com divisões, subdivisões, não. Ela nada mais é do que Paulo tratando desses inúmeros problemas e desvios que a igreja enfrentava, e ir lá e falando dos problemas, e está tudo certo. Ele meio que ele despejou todos os problemas que ele estava sabendo daquela igreja. Enfim, a questão aqui é que isso já nos dá uma questão muito importante, porque esses problemas que eram da igreja de Coríntios, mas não só lá. E é isso que eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Porque elas revelam uma fonte comum de todos os problemas que a igreja estava e está enfrentando. Qual? Uma coisa chamada aculturação. O que diabo é isso? Aculturação. Bom, o que acontecia em Corinto e o que continua acontecendo fortemente até hoje é quando a cultura do lugar, o ambiente, os hábitos, as necessidades do mundo definem o relacionamento de Deus com as pessoas, das pessoas com Deus. Isso é aculturação. A questão central das cartas à igreja de Coríntio era a questão da influência. Por quê? Porque o ambiente estava influenciando a crença das pessoas, o culto, a doutrina, a prática de vida das pessoas, influenciando a fé das pessoas. O que eles acreditavam, o quê? A cultura em volta. Tudo aquilo que eu falei para vocês. Esse ambiente dessa cidade cosmopolita, rica e tal. A verdade é que a influência do meio estava criando uma espécie de uma mistura. Hoje a gente chama de sincretismo, né? Quem vai para a Bahia entende um pouco isso. Sincretismo. Por quê? Porque criava uma nova forma de crença, onde misturava os hábitos do lugar com a igreja e onde a igreja estava inserida. É uma bagunça. Esse é o problema de Coríntios. Esse é o problema que nós vamos ter que entender aqui para você construir. O evangelho acaba sendo interpretado não a partir daquilo que Jesus disse e fez, mas a partir das necessidades do lugar onde está sendo pregado. Assim a gente interpreta a Bíblia. As pessoas dão uma arranjada, dão uma coxambrada, para que determinadas coisas, aliás, que passam longe daquilo que o Espírito Santo Deus espera, sejam encaixadas no culto. Sabe? E começa a fazer parte da nossa adoração. Em Corinto, aquela grana toda, aquela riqueza, aquele mundo pagão, religiões pagãs estavam influenciando a vida das pessoas e o culto que era oferecido a Deus. Aqui está o problema da carta. As prioridades da comunidade, segundo o que Jesus ensinou e pediu, estavam sendo desfiguradas.
E com isso, estavam desenvolvendo um relacionamento com Deus, destituídos do Evangelho de Cristo. É por isso que essas cartas são tão pesadas, são tão difíceis de ler, mas é importante. Quer dizer, a comunidade de Corinto, que foi fundada por Paulo para ser uma comunidade do Cristo vivo, passado alguns poucos anos, já estava perdendo a sua identidade cristã. Já estava longe do Evangelho. Já estava longe do Senhor. E aí eu já comento com você que qualquer semelhança com o século XXI com o ano 2022 e com o mundo que você vive hoje é mera coincidência, viu? Nada a ver. Porque, querido, eu lembrei certa vez aí, eu estava até pensando que a gente congregava numa igreja e eu falei uma vez dessa carta aqui, da primeira carta de Coríntios, para dizer de uma experiência muito triste que aconteceu num culto lá, em que manifestações que deveriam ser supostamente espirituais, mas eram tanto quanto descontroladas, porque de espírito não tinha nada, acabaram causando muita confusão num culto lá, e foi um desserviço, sobretudo porque naquele dia tinha 3 famílias na igreja que nem crente eram, estavam visitando a igreja. E foi uma confusão aquele culto. Pra você ter ideia, não teve palavra no dia. E aí, eu falei que Paulo nos ensinou, e nós vamos ler junto, 1 de Coríntios, Paulo nos ensinou que a presença do Espírito Santo de Deus sempre vem com ordem de essência. Que a presença do Espírito Santo de Deus, ela precisa, aquilo que se faz da presença dele tem que produzir edificação na vida de todo mundo, onde o Espírito fala, todo mundo tem que entender direitinho, porque Paulo ensinou isso, e eu disse isso. Eu disse isso. E, obviamente, foi de metralhadora a garrafa para atacar em mim. Na época, em uma reunião de ministério, quem tinha sido colocado como pastor da igreja defendeu a confusão que aconteceu, dizendo, esta igreja aqui não é a igreja de Corinto. E eu falei, não, como assim não é? Eu sou morador da igreja de Corinto, eu falei para ele. Nós somos. Como assim não? O evangelho existe para quê? O Espírito Santo de Deus preservou isso aqui com que objetivo? Nós temos que entender isso. A verdade, meus irmãos, é que a leitura e a realidade que enfrentava a igreja de Corinto é a mesma que enfrenta muitas igrejas do nosso presente tempo. E nós temos que entender isso em nome de Jesus, amém? É muito importante para o nosso crescimento. Então, observe como o mundo moderno de hoje, o mundo que você vive, quer adaptar o evangelho para encaixar ele nos seus interesses. Eu estou louco? Presta atenção aqui, você vai entender o apóstolo Paulo. Hoje em dia, tentam criar um evangelho mais conveniente. As pessoas ficam fazendo vista grossa para os princípios que eu chamo de soberano. Por que soberano? Porque foi o próprio Jesus Cristo que nos deu. Para mim isso é soberano. Aquilo que Jesus me deixou e me pediu, eu não abro mão por nada. E é isso que a gente assiste todo dia. E eu quero chamar a tua atenção. Quer dizer, observe como isso é muito forte. Porque para Paulo, ali no tempo de Paulo, bastaram alguns anos. E tudo que ele tinha plantado ali já estava sendo deturpado. E o culto da comunidade estava recheado de práticas estranhas ao evangelho. Agora imagine depois de 2000 anos de influências. Para você entender por que você viu aquela notícia desgraçada na internet outro dia do pastor, não sei das quantas. Para e pense e me responda. Você acha que a cultura moderna, que as necessidades do mundo, que nós existimos hoje, os desejos das instituições, tem influenciado a maneira como as pessoas cultuam a Deus? Tem ou não? É por isso que nós precisamos ler a carta de Paulo aos Coríntios. Lógico, influência existe, né? Influência sempre vai existir. Afinal de contas, o mundo muda, o mundo cria novas realidades. Por exemplo, no tempo de Paulo, não tinha uma câmera gravando o culto para ser transmitido a pregação online. Não tinha isso. Tinha? Não. Hoje já tem. Então você vai dizer, então a gente não tem que usar a internet, não tem que gravar, porque no tempo de Jesus, Jesus não gravava e Paulo também não fazia isso, então nós não vamos fazer isso? Não, lógico que não. O tempo muda, as ferramentas mudam, mas a questão é que seja lá nas vilas pobres da Galileia como Jesus, seja nos lares das casas dos romanos, dos gregos, lá dos irmãos e das irmãs, como no tempo de Paulo, seja na igreja como foi nos séculos, ou ainda na internet, nos tempos modernos. Querido, aquilo que nós fazemos diante do Senhor não pode jamais negar o evangelho da verdade que Jesus Cristo nos deu. E esse risco a gente está correndo o tempo todo, a gente está supondo, porque agora, como é virtual o negócio, está uma bandalheira, sim ou não?
Mas isso não existe, isso é muito importante. Independente dos meios, o que importa é a mensagem. Isso nós não podemos renunciar, porque o que o Espírito Santo de Deus revelou, ele revelou, e é o que ele tem para falar com você em nome de Jesus, e é isso que vai te salvar. E disso nós não podemos abrir mão de jeito nenhum, amém? Portanto, o mundo que nós vivemos, em um ambiente em que a comunidade do Cristo Vivo está aqui para viver, onde nós vamos viver, onde nós vamos pregar o Evangelho, onde nós vamos realizar a obra de Deus, independente dos meios que nós vamos usar para pregar o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo e está acabado. Nós não podemos abrir mão disso. Ele não pode ser alterado, independente dos recursos que nós usamos para conseguir fazer a obra de Deus, não. Nós, por exemplo, nós temos que fazer a obra de Deus para Deus e não para os nossos interesses. A obra não é nossa. Porque anda muito comum isso, porque diz que está fazendo a obra de Deus, usando o artifício de fazer a obra de Deus para alcançar benefícios próprios. Isso é horrível. Independente do ambiente que nós vivemos, independente da cultura, das necessidades do mundo moderno, nós temos que viver a palavra deixada por Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus revela na nossa vida toda semana. Isso é muito importante quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, porque revela um problema que nós vivemos ainda hoje. Essa é a questão. Quando você olha para isso, o que dizer desse evangelho torto, incentivando nas pessoas tudo que Jesus não foi, que ele não disse, que ele não espera de ninguém? O que a gente fala disso? O que dizer desse evangelho que incentiva a discriminação, por exemplo? Ódio racial, intolerância religiosa, quebrando terreiro de umbanda, chutando, santa, falando, como aconteceu no Rio de Janeiro agora. Tem um pastor preso aí de tanto falar de ódio dos judeus. O que dizer desse evangelho? O que dizer desse evangelho de gente interessada em poderes terrenos? Em glamour, em fama, em grana? O que dizer disso? O que dizer do evangelho que mais divide do que produz comunhão nas pessoas? O que dizer do evangelho que mais serve para julgar e condenar as pessoas do que amar? O que a gente diz disso? De um evangelho que incentiva a barganha com Deus, de um evangelho alterado para manipular a cabeça das pessoas para interesses de pastores, de liderança. Que evangelho é esse? O problema que está enfrentando Paulo, então. Porque nós temos que estar atentos, nós temos que ler. Então, existem princípios nas nossas vidas que, independente do lugar em que nós estivermos, pode ser na igreja ou na praia, pode ser no Riacho Grande ou pode ser na Groenlândia, não me interessa, pode ser hoje ou daqui a 3.000 anos, pode ser para 2 pessoas ou para uma multidão de 100.000, pode ser ao vivo, online, eu não sei, pode ser rico, não interessa, eles não estão à venda, são princípios, e nós não podemos abrir mão disso. Evangelho não se negocia, evangelho não está aí para ser usurpado por interesse de ninguém, em nome de Jesus, amém? E é importante que você entenda isso, que você tome posse, porque tudo isso que eu assisto diariamente, que está sendo feito em nome de Deus, eu fico triste, mas aí quando eu volto para ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, eu vejo que não tem novidade, né? E não tem, sabe por quê? Porque você serve a um Deus que é muito cuidadoso e que não espera que você fique repetindo os erros do passado. Ele quer te ajudar e Ele quer sempre vir e te avisar dos buracos que estão à nossa frente, e é isso que Ele vai fazer conosco na leitura dessas cartas em nome de Jesus. Amém? E por isso, queridos e queridas, nós vamos ler, nós vamos estudar. E com isso, quando você assistir pregações por aí tentando forçar a barra um pouco, forçar o evangelho para atender interesse de igreja, usando a palavra de Deus para objetivos que mais serve para a necessidade do mundo que eles vivem, quer dizer, você vai entender por que o Espírito Santo de Deus inspirou Paulo a falar essas coisas. Eu quero que você construa isso comigo, em nome de Jesus, amém? No tempo de Paulo era assim, continua assim, porque o mundo pega os valores cristãos e usa somente aquilo que lhe interessa. Quando a gente lê a carta, a gente vê que a cultura helênica, pagã, dos gregos, retinha do evangelho somente aquilo que lhe interessava e jogava o resto no lixo. Rejeitava o que não era. As palavras duras não servem, só as boas. Aquilo que encaixa no que eu preciso é bom. E as pessoas cediam e viviam de uma forma estranha. E por isso precisava mudar a pregação para fazer umas adaptaçõezinhas convenientes. Isso para Paulo é inconcebível. Para Paulo isso é um absurdo. E por isso para ele só existe um caminho, nós temos que romper com isso. É ruptura. Não porque nós somos melhores do que ninguém, não porque nós discriminamos ninguém, não. Mas a questão para ele tinha que romper. Sabe por quê? Porque não existe comunhão entre luz e trevas. Ele vai deixar claro isso. É impossível. Não dá. Ou nós somos de Jesus, ou nós não somos de Jesus. Tem que escolher. Onde é que você está? Coxando 2 pensamentos. Está em cima do muro, não serve. Ou você é dele ou você não é dele. Isso para Paulo é fundamental.
Nós vamos entender isso durante a nossa leitura. Então você está diante de um texto, de todos que Paulo escreveu, que é o que mais vai nos ajudar a entender o quanto tudo que esse mundo faz não condiz com aquilo que Jesus espera de nós. É contramão, sabe o que é contramão? É o contrário. E por isso, para nós hoje, começar a ler essa carta é fundamental. E essas leituras que nós vamos fazer nas próximas boas semanas, em nome de Jesus. E hoje, como eu falei já demais, eu quero começar só lendo um pouco a apresentação dele. E é muito interessante que ele direciona a carta, o cabeçalho da carta, lembrando que ele recebeu e já tinha recebido tudo, ele já começa tudo recebendo. Lembra quando ele escreveu isso aqui? Ele já tinha ouvido de todas as misérias que estavam acontecendo lá, ele já sabia. E ele vai lá escrever. Ele escreveu já consciente das misérias. E ele começa, como sempre, dando as suas credenciais de autoridade. Porque ele diz aqui que quem está escrevendo não é qualquer um, não. Ele diz, entre vírgula, Paulo chamado. E aí, não por homem, não por igreja, não por tradição, mas chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, não de pessoas, mas apóstolo de Cristo Jesus. E ele escreve junto com o irmão Sóstenes. Quem é esse tal de Sóstenes? Versículo 1. Bom, quando Paulo esteve em Coríntio pregando na sinagoga, nós lemos isso também em Atos 18, os judeus se enfureceram com ele. Ele falou umas verdades lá, ele falou uns impropérios, e eles pegaram Paulo e levaram diante de um tribunal. E na época, o procônsul lá, a autoridade, expulsou todo mundo do tribunal, porque eles estavam ali querendo discutir questões relativas à lei dos judeus. E ele mandou todo mundo para fora. E na ocasião, no versículo 17 de Atos 18, nós lemos que os judeus se voltaram para Sóstenes e espancaram ele na porta do tribunal. E ele era o chefe da sinagoga. É o Sóstenes aqui que está, era da igreja de Coríntio. É esse homem. Paulo se apresenta com todas as suas credenciais de um enviado por Deus para pregar Cristo Jesus, justamente com o Sóstenes, que estava com ele desde o princípio e que sofria as dores da obra junto com ele. Um morador de Coríntio que ele chama para escrever junto com ele. Depois, ele coloca o destinatário da sua carta, porque ele diz assim, que é interessante, que é para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Aos santos, como assim santos? Santificado com todas essas misérias? Mas aí parece que ele já explica no mesmo versículo, porque, vírgula, os que foram chamados para ser santos. Chamados para ser santos, juntamente com todos e todas que estão em todas as partes, invocando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor deles e nosso também. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Assim ele se apresenta, assim ele começa a sua carta. Então, queridos, essa é uma introdução para tudo que nós vamos estudar e entender aqui, diz que o apóstolo Paulo está, e o Espírito Santo de Deus deseja nos ensinar através da revelação. E antes que alguém cometa o desatino de dizer que essas palavras não são para nós, porque nós não somos a igreja de Coríntio, Paulo deixa muito claro que ele escreveu essas palavras não só para a igreja que estava localizada na cidade de Coríntio, mas para todos e todas que foram chamados para serem santos. Todos e todas que foram chamados para ter uma vida reta, juntamente com todos e todas que estão em toda parte, invocando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso nós vamos tomar posse do que nós vamos ler, porque foi escrito para nós, em nome de Jesus, amém? Nós somos santos, sim ou não? Invocamos o nome do Senhor. Então isso aqui é texto para mim e para você. Então nós vamos degustar tudo isso. Eu vou ficar por aqui, tá bom? Já falei muito. Vamos degustar esses momentos. E eu quero que você se encha muito da presença do Espírito Santo de Deus. E eu tenho uma convicção comigo. Eu tenho a convicção que essa leitura, que foi inspirada para nos ajudar a enfrentar esse mundo que a gente vive lá fora, que é um mundo difícil. É muito complicado ser crente no contexto da vida de hoje. É muito difícil. Os enfrentamentos, as tentações, as seduções são muitas. E a gente, com tristeza, vê as pessoas cedendo por umas bobagens que não vale a pena. Mas, infelizmente, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ser muito edificados com essa leitura, principalmente haverá crescimento espiritual em nós, enquanto estivermos lendo isso. E com esse crescimento, nós vamos enfrentar o que for. Pode vir o tempo que for, pode vir a moda, o modismo que for, pode dizer o que quiser dizer. O nosso compromisso é com o Evangelho. E dele nós não vamos abrir mão em nome de Jesus. E nós sabemos que ele é fonte de vida e salvação para todos nós em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você entenda esse contexto. Eu estou hoje só apresentando a igreja para vocês. E aí nós vamos começar a ler. Quando você for lendo, já leia na tua casa o capítulo 1.
você já vai vendo isso que eu já disse hoje, de tudo que eles estavam olhando e todos os problemas que estavam ali para serem enfrentados em nome de Jesus. Amém? Interesses desse mundo não podem e não vão conduzir a nossa adoração. Não pode, porque esse era o problema da carta. Modismos religiosos não diz quem somos nós diante de Deus. Não. Porque agora ali na igreja é assim, agora ali não sei aonde é assado, ali que se dane ali e lá. Nós não. Nós temos compromisso com algo que foi nos deixado aqui. É com isso que nós meditamos. É em cima disso que nós vivemos e atuamos. Necessidades institucionais não conduzirão o nosso culto nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Porque aqui é lugar de adorar o nome dele através das nossas vidas e com o nosso louvor. E é para isso que nós estamos aqui. Amém? Você entendeu bem esse momento, esse contexto que eu expliquei para vocês? É muito importante. Ouça de novo, leia, mas é importante que você vai começar a ler agora, na tua casa, o capítulo 1, e você vai encontrar essas coisas que eu estou dizendo. Paulo já começa falando das divisões, ele vai pegando, e nós vamos meditar sobre tudo isso, para que a nossa vida seja edificada diante do Senhor, e possamos caminhar conforme o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Amém? Você entende? Recebe então, aplaude. Glória a Deus. Aleluia.